Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, versículo de número 19. Mateus, capítulo 21, versículo de número 19, nos diz assim: E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não se achou nela senão folhas. Diante dessa passagem, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, no verso 19, eu quero falar sobre a figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Eu quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Você já conheceu alguém que parecia ter uma fé muito bonito por fora, mas que não demonstrava isso na maneira de viver? Foi exatamente essa lição que Jesus ensinou ao amaldiçoar a figueira. À primeira vista, aquela árvore parecia saudável, suas folhas chamavam a atenção e davam a impressão que havia frutos. Mas quando Jesus se aproximou, não encontrou nada. A figueira tinha aparência, mas não tinha fruto. Aquela árvore se tornou um símbolo de uma vida que impressiona por fora, mas que não produz aquilo que Deus esperava por dentro. E essa mensagem continua atual. É possível conhecer a Bíblia, frequentar a igreja, cantar, servir e até parecer uma pessoa muito espiritual, mas ainda assim viver sem os frutos que revelam um coração transformado. Deus não procura apenas uma aparência de fé. Ele procura vidas que produzam amor, misericórdia, perdão, obediência e fidelidade. As folhas podem chamar a atenção das pessoas, mas os frutos que agradam a Deus, ou melhor dizendo, mas são os frutos que agradam a Deus. E que a nossa vida não seja conhecida apenas pela aparência, mas pelos frutos que revelam a presença de Cristo em nós. Porque diz o texto: E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não achou nela senão folhas. A figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Então, diante dessa passagem, no dia de hoje, Jesus está querendo nos ensinar diante dessa passagem sobre a figueira. Ela era bela, ela era vistosa, ela tinha aparência, mas ela não tinha frutos. Então que nós viemos diante dessa passagem no dia de hoje, que Jesus está nos ensinando e querendo nos dizer no dia de hoje, que nós não possamos ser só apenas religiosos, bonito por fora, mas cheio de ódio no coração, que o nosso coração venha a ser repleto de amor, repleto de carinho, e que
não só apenas o que Jesus está querendo nos dizer aqui, viver de aparência, mas que nós possamos viver daquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor, que é a fidelidade, que é o carinho à sua palavra. Que nós não possamos viver de religiosidade, que nós não possamos viver de aparência, mas sim com frutos do Espírito Santo, de bondade, benignidade, amor, carinho em nossos corações para com o nosso próximo. E então, diante dessa palavra no dia de hoje, na qual Jesus nos diz para nós no dia de hoje que a figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Então, diante desse texto, eu termino com a pergunta: o que nós estamos produzindo? Será que nós estamos vivendo de aparência? Porque a figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. E que o Espírito Santo de Deus venha falar através dessa palavra no dia de hoje, através dessa mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração no dia de hoje, e que você venha refletir sobre essa palavra no dia de hoje, que a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.